Você chega na análise dos dados, e agora eu vou dar 2 dicas para vocês aqui, simples, de análise dos dados. Rápido, rápido, rápido e fácil. São 3 coisinhas, vocês vão anotar para mim, que eu vou falar. A dica aí merece, se fosse presencial, mereceria um café, viu? É dica paulada, tá? Há 3 tipos de análise dos dados muito simples que você vai fazer, se vocês vão perceber que é isso mesmo, tá? A primeira análise é simplesmente, eu vou colocar uma palavra aqui bem bacana, é simplesmente a descrição dos dados. Você não faz mais nada com eles. Não faz mais nada. Você dá um formulário pro cara, o cara preenche. Quantos anos você tem? 15 e tal. O que mais você vai falar disso? Né? 30% aqui tem 20 anos. Tá, e o que você vai falar? Tá. Descrever os dados. Botar gráfico de pizza, gráfico de descrever. Tá? Na comunidade tal tem 20% com tantos anos, tantos por cento com tantos anos, se alimenta de esse alimento. É descrever. Tem nada demais. O que você pesquisou, o dado você vai colocar e descrever. Tranquilo? Mais fácil, né? Que tá tranquilo. Aí vem um pouquinho de complicação, que é o interpretar os dados. Aqui é que vem a diferença. Interpretar dá um sentido para os dados. Né? Então, compreender é quando eu entendo literalmente o que está escrito. Então, vamos pegar um exemplo assim, vamos pegar um manual de geladeira. Quando você compra uma geladeira, compra um relógio, compra um celular, vem o manual dele. Ali no manual está escrito um monte de informações. Aquelas informações ali você tem que compreender literalmente. Você compreende o que está escrito ali. Porque elas são uma linguagem denotativa. O que é uma linguagem denotativa? Exatamente, se ela fala, pegue e aperte o botão Power. O que você tem que fazer? Apertar o botão Power. Ligue o interruptor na tomada. Você vai ligar o interruptor. Não tem outra forma de você ler isso. Você lê aquilo literalmente, denotativamente. Agora, interpretar te dá a possibilidade de interpretere, que significa eu faço a minha leitura. Ou seja, você se dá o luxo de fazer uma leitura diferente do que está escrito. Então, se lá está escrito... E aí, isso só dá certo, gente, para linguagens conotativas. Então, o que é uma linguagem conotativa? Deitado eternamente em berço esplêndido. Você vai compreender ou vai interpretar? Como é um hino nacional, ele é uma linguagem conotativa, é uma linguagem simbólica. Então, eu interpreto aquilo. Bem, eu penso, deitado em berço esplêndido, nós temos uma natureza, né? Nós estamos berço esplêndido, eu vou interpretar isso aqui, o que eu acho que é. Eu não vou compreender. Porque se eu fosse compreender, eu ia dizer, pô, é um cara deitado num berço. Você está entendendo como não dá certo? Então, compreender é quando você entende literalmente. Do mesmo jeito, eu não posso interpretar um manual de geladeira. Está lá escrito, conecte o interruptor na tomada. Aí você, oh meu Deus, o que isso significa? O que isso significa conectar esse interruptor? Deve ter um outro sentido. Você está entendendo? Então, tem textos que você compreende e tem textos que você interpreta. Então, quando você interpreta, você escolhe uma leitura. Música, poesia, filme. Quando você assiste um filme que é bem, assim, cheio de dupla interpretação, cheio de duplo sentido, você não escolhe um sentido que você quer, você interpreta. Você não compreende. Ok? Posso passar lá para a análise dos dados para entender o que seria interpretar dados? Então, quando eu falo descrição dos dados, é compreender os dados. O que mais que eu posso fazer com os dados? Simplesmente está lá.
10 mil pessoas são leitores no Brasil. 10 mil pessoas são leitores no Brasil, estou descrevendo os dados. Agora, interpretar, aí sim, é quando eu dou um sentido, né? Eu dou um sentido individual para aquilo. Um sentido meu para aquilo. Não é assim? Então, assim, na minha interpretação é correto, na minha compreensão, não. Compreensão é única. Simplesmente vou pegar os dados e descrever os dados. Agora, interpretar os dados é quando eu dou um sentido para os dados. Eu fui até uma escola rural, lá estava assim, desistência dos alunos. 60% dos alunos estão desistindo. Só que desses 60%, 50% mulheres jovens. O que esse dado quer dizer? Eu descrevi o dado. Eu estou aqui na descrição dos dados. 60% está desistindo. Sendo que desses 60%, a maioria são mulheres jovens lá do sítio. Elas desistem, né? Elas estão desistindo de estudar. Ok? Bem, então, mas o que esses dados, interpretação que eu dou para esses dados? Vocês estão entendendo o problema? Agora eu tenho que interpretar esses dados. E a interpretação é, bem, as moças mais jovens casam mais cedo no campo, né, no caso dessa localidade. Os maridos acabam não querendo que elas vão estudar à noite no colégio da comunidade, ali do distrito. E eles acabam botando um gosto ruim para que elas vão estudar à noite. Então, a desistência das mulheres, mulheres mais jovens casadas, é 3, 4 vezes maior do que a dos homens. Então, isso é uma interpretação, é uma leitura. Então, o dado tem que ser interpretado. Você tem que descobrir o sentido dele como uma pista. Você tem que descobrir o que ele quer dizer para você. Né? O que quer dizer para você? Então, a gente está vivendo uma época de inflação. Está lá o gráfico mostrando que a gente está 10% de inflação. Tá, mas qual a interpretação disso? Que leitura que a gente faz disso? Que outros dados que eu tenho junto com outros dados para me fazer uma leitura interpretativa disso? Só que a leitura interpretativa é do pesquisador. Pode ter outro pesquisador que faça uma outra leitura. Agora, a última, essa aqui, ela é... E eu tenho um exemplo assim da economia, que eu estou afiado nisso aí, eu tenho um exemplo da economia. Essa aqui, C, é um pouco mais difícil, chama-se triangulação. Só chique esse nome. O que é a triangulação? A triangulação é quando eu uso um fato, a minha leitura e uma teoria. Ou seja, eu posso olhar o mesmo fato, e fazer leituras diferentes por teorias diferentes. Vou dar 2 exemplos para vocês. Ok? 2 exemplos. Digamos que... Vou dar 2 exemplos. Então, o que é triangulação? Eu vejo um fato e, dependendo da minha teoria que eu vou aplicar, dos fundamentos teóricos que eu vou aplicar, eu faço a minha leitura daquele fato. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Nós estamos vivendo uma época de descompensação climática. Ok? Então, que as pesquisas estão mostrando épocas de chuva um pouco mais prolongadas, épocas de seca mais prolongadas, um descompasso climático. Eu estou aqui dando um exemplo. Ok? No raciocínio, eu gosto muito que vocês acompanhem meu raciocínio. Quando vocês vêm comigo no meu raciocínio, vocês vão entender. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui tudo zero bala. Então, eu tenho um fato científico. Ok? Houve várias pesquisas aí no mundo e constatou que a gente está tendo aí um desequilíbrio climático.
desequilíbrio climático. Esse é o fato científico. Agora, qual a leitura que eu vou fazer disso? Depende da minha teoria. Se eu for, por exemplo, pelo viés religioso, estou aqui usando só como exemplo, eu posso dizer assim, é o fim dos tempos. Estava previsto no texto bíblico, por exemplo, que a gente vai chegar a isso. Quantos de vocês, claro, quantos de vocês fazem essa leitura? Normal. Para mim é uma leitura. Uma leitura baseada num fundamento, né, religioso. Ok? Sem problema nenhum. Não estou aqui avaliando nada. Agora, de repente, o cara é um pesquisador do meio ambiente. O cara é, por exemplo, um geólogo. Né? Então, se eu pegar um fundamento geológico, o cara vai dizer assim, esse desequilíbrio climático, ele é pelo deslocamento das calotas polares, por exemplo. Entendeu? Então, depende do fundamento teórico da pessoa, ela vai fazer a leitura dela. Se o cara for um ambientalista, então a gente pega aqui um fundamento ambiental, um engenheiro ambiental, né? Ele vai dizer, ele pode dizer, por exemplo, que é aquecimento global. Estão vendo? Estão percebendo que o mesmo fato científico foi constatado no equilíbrio climático. Só que dependendo da teoria que você faz, da teoria que você está vindo, que você carrega, o seu fundamento, você faz a sua leitura. Então, se você... Estou dando exemplo isso aqui. Você tem um fundamento religioso, de repente você fala, olha, esse desequilíbrio climático tem explicação perfeita, está aqui na Bíblia. E está ok. Entendeu? Aí você tem um fundamento geológico e você tem um fundamento ambiental. Vocês estão entendendo? O que vocês acham? Dou um outro exemplo. A gente está... Eu vou dar um exemplo mesmo teórico, um pouco mais científico. A gente está vivendo uma época de inflação global. Okay? É um fato. Tá? É um fato científico. Né? A gente está vivendo uma inflação global. Por que é um fato científico? Porque a gente tem pesquisas que mostram. A gente está com uma inflação IPCA 10,6. Né? O acumulado desse ano. 10,67 IPCA. Brasil. E eu a 6, não lembro, 6,4, vou colocar aqui, desculpa. Mas eu sei que é 6, mas não sei também a diferença. Bem, agora vamos ver leituras diferentes. Vamos pegar leituras diferentes. Então, digamos que o cara vem com uma teoria liberal. Né? Ou vamos pegar aqui, ó, uma teoria neoliberal. Ele vai dizer assim, olha, nós estamos em inflação porque o Estado está gastando muito e imprimindo dinheiro. Qualquer leitura de uma inflação, qualquer pessoa que for da linha neoliberal vai dizer isso. Tá? Não estou aqui dizendo se está certo ou errado, é um fato. É um viés, sim. Tá? A gente tem ampliação da base monetária. Agora, se vê um cara, por exemplo, de uma teoria mais social-democrata, o pessoal chama dos comunistas, o cara vai dizer o seguinte, não, a gente está tendo inflação porque o capital está improdutivo e especulativo. Ou seja, o dinheiro, em vez de estar vindo para a gente gastar, está ficando acumulado em bolsa de valores, investimentos, e não vem aqui para a gente torrar, para a gente aumentar a economia, para a empresa investir. A empresa não quer investir na empresa, a empresa prefere pegar o dinheiro e investir na bolsa. Né? Então, o que a gente tem aqui? Duas visões
teorias que vão te dar leituras diferentes. O pessoal fica brigando, fica se matando. Isso é uma coisa interessante. A ciência, ela não briga por opinião, a ciência briga por fatos. Só que a gente tem que entender que quando você triangula, dependendo da perspectiva, você consegue comprovar. Você entendeu a questão? Não sei se vocês... Então, quando a gente vai ampliando a nossa mente, a gente vai percebendo que existe argumento para todo mundo. Né? Desde que seja científico. Desde que a gente tenha como comprovar aquilo ali. Desde que a gente tenha um método. Então, o que é a triangulação? A triangulação... Vou pegar um triângulo aqui. Então, vou inserir um triângulo para vocês, só para vocês poderem entender o que eu estou falando. Então, aqui é um triângulo. Então, aqui em cima, nessa ponta, tá? Nessa ponta aqui, por que é triangulação? Vocês vão entender. Nessa ponta aqui a gente vai chamar... Deixa eu inserir uma caixa de texto aqui. Aqui, a gente vai chamar da leitura que a gente faz, né? A leitura ela vai ficar aqui em cima. Então, a leitura científica, vou colocar leitura científica, porque senão vai aparecer qualquer leitura. A leitura científica que a gente faz, ela é baseada no fato. Então, eu vou colocar um fato aqui, ó, na base da pirâmide. Não está vendo? O fato. E do lado aqui, uma teoria. Ou seja, então o que é a triangulação? Eu faço uma leitura científica baseada num fato e numa teoria. Né? Então, depende da minha teoria, eu vou olhar aquele fato e vou fazer a minha leitura científica na teoria que eu carrego. Né? Não é ideologia, tá, pessoal? Ideologia é outra coisa, também funciona aqui. Mas como a gente está falando de ciência, são coisas que fundamentam. Tá? Quando eu dei o exemplo aqui de teoria neoliberal e teoria social-democrata, eles existem, tá? No campo das ciências sociais. Não é apenas ideologias. É porque hoje esses vídeos do YouTube, as pessoas que fazem um desserviço, elas ficam falando um monte de coisa sem saber, sem estudar, sem profundidade, fica misturando conceitos, entendeu? E não, são teorias de séculos aí que as pessoas estudam, normal. Essa aqui, eu forcei um pouco os fundamentos, né? Por isso que eu nem coloquei aqui teoria, mas que são fundamentos, tem seus fundamentos também, tá? Só para a gente poder entender que a sua leitura científica ela muda de acordo com a tua teoria ou com o fundamento que você usa.